Olá, pessoal, mais um Primecast começando aqui. E hoje eu tenho o prazer de estar com o meu convidado, Anderson Ferreira. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Will. Pessoal, o Anderson Ferreira, ele é biólogo, mestre em biodiversidade pela Universidade Federal do Maranhão e gestor público com ampla atuação nas áreas ambiental e fundiária. Ele possui pós-graduações em gestão ambiental e engenharia ambiental, além de MBA em gestão de energia, petróleo e gás. Foi presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, o ITERMA, onde liderou ações de modernização institucional, regularização fundiária e desenvolvimento rural sustentável no Maranhão, com destaque para a entrega histórica de títulos de terra e a articulação de parcerias nacionais e internacionais, voltadas ao fortalecimento das políticas agrárias no Estado. E atualmente ele está candidato a deputado federal. Nossa, que currículo, hein, Anderson? É um trabalho, né? Uma vida toda de trabalho, de dedicação, e aí em várias áreas. Mas agora o nosso foco é o nosso projeto político a deputado federal. Maravilha. Antes da gente começar nesse assunto, eu queria saber, antes da gente falar da tua trajetória política, conta aqui pra gente quem é o Anderson, nas horas vagas, né, com a família, como é que é? Fala pra gente. Então, me chamo Anderson Ferreira, tenho aí 22 anos de trabalho, de atuação profissional, desde 12 anos dedicados à vida pública. Sou casado, sou pai da Sofia, de 5 anos, filho de uma professora e de um pescador, que vieram aqui para a nossa capital, São Luís, em busca de melhores condições, criaram família dentro dos padrões tradicionais, deram uma boa educação. E o Anderson, graças a Deus, pôde seguir os estudos e sempre abraçou as oportunidades que a vida me deu. Então foi uma trajetória aí que começa no privado, né, na iniciativa privada, e hoje, né, estamos aí numa candidatura política, mas muitas coisas aconteceram até eu chegar aqui. Sim. Anderson, tu tens como formação, né, você é biólogo, né? Conta pra mim aqui, pra todo mundo, e essa sua trajetória profissional, como é que influenciaram nessa tua atuação política aqui? Então, Ilka, eu sempre gosto de dizer que a gente tem um propósito que Deus nos dá. E hoje eu faço uma ligação em tudo que aconteceu nesses 22 anos de trabalho e eu vejo que sempre o propósito de Deus me deu foi ajudar as pessoas. Então, lá na biologia, sempre quando eu fazia já as consultorias ambientais, que eu comecei logo muito cedo, ainda na academia, eu já comecei a fazer estágio, fazer consultoria ambiental, eu sempre tive uma ligação muito forte com as comunidades, porque esses trabalhos eram desenvolvidos com as comunidades. E muitas vezes não era só a questão ambiental, mas a questão social também estava envolvida. Mas foi como biólogo que eu pude ir para a iniciativa privada, trabalhar com energia limpa, né, com energia eólica. E aí foi que me aproximou do governo, porque foi Sim. aí que eu consegui construir relações ainda no privado, mas com entes públicos, que essas pessoas viram meu trabalho e me convidaram posteriormente, né, a mudar o lado da cadeira, de sair do privado, depois de 10 anos trabalhando no privado, e ir para o público, que é onde estou até hoje, trabalhando, servindo as pessoas. Que maravilha. Você possui também uma trajetória bastante ligada ao meio ambiente, né? Na sua visão, qual é hoje o principal desafio, né, do meio ambiente aqui no Maranhão? Então, nosso estado, ele é um estado abençoado, privilegiado. A gente tem um pouquinho de cada bioma, um pouquinho de cada pedacinho do Brasil no Maranhão. E isso traz para a gente uma riqueza enorme. Então a gente tem uma biodiversidade imensa. Nós temos a fartura de metais preciosos, pescado, de florestas. Então o Maranhão tem uma riqueza ímpar. E o nosso grande desafio é o quê? Desenvolver o nosso estado. Que a gente sabe que ainda tem muitos desafios a serem superados, mas preservar isso tudo, manter isso de pé. Isso é um desafio muito grande. É totalmente possível fazer um desenvolvimento consorciado, né, meio ambiente com desenvolvimento, chama-se desenvolvimento sustentável, né, que é muito falado. E eu acho que o grande desafio do Maranhão é esse. Como, por exemplo, um potencial aí de produção de gás, de produção de petróleo na margem equatorial. Aí a gente tem um grande desafio, por exemplo, onde tem o petróleo, está do lado
do maior Recife de Coragem da América Latina. Sim. Então, dá para fazer? Dá, mas tem que ter muita responsabilidade, seriedade, né, para poder trazer essa riqueza, porque o nosso povo merece, precisa desse desenvolvimento econômico, mas preservar os nossos recursos naturais. Então, isso para mim é o principal desafio do Maranhão. É importante, né? Você também tem uma forte atuação na área fundiária, né? Por que que a regularização de terras é tão importante para o desenvolvimento do Maranhão também? Você que percorre aí esse Maranhão todo, né? Pois é, sem o direito da terra, a segurança jurídica do que pertence a cada um, não tem como haver um desenvolvimento com planejamento estratégico, um desenvolvimento com ordenamento. Então, a regularização fundiária, ela é base para qualquer desenvolvimento, para preservação ambiental, para toda a política pública. Então, é uma política que acabou, parece ser nova, né? Uma pauta nova quando se fala hoje em regularização fundiária, mas era uma coisa que era para ter sido resolvida desde quando as terras saíram da coroa, do império, né? Sim, E o país foi transformado em república. Então, essa passagem das terras da monarquia, do império, para uma república e depois para as pessoas, o povo brasileiro, o povo maranhense que estava ocupando, ela deveria ter sido feita há 300 anos atrás. atrás. Mas isso não foi feito e vieram os grandes desafios que implicam a falta do ordenamento territorial, da regularização fundiária no nosso estado. Como a gente tem uma colonização antiga, né, um dos estados mais antigos da federação, então a gente sofre ainda com essa falta da regularização, como por exemplo os conflitos do campo. Eles vêm disso, as populações, as comunidades que estão lá, muitas delas são centenárias, mas não tinham o documento da terra. Então essa regularização ela vem para dar segurança jurídica, o pertencimento da terra às pessoas que realmente ocupam, e ela é base para a política pública. Se o gestor, se o governador não conhece quem ocupa o território, ele não tem como fazer um planejamento. Se os órgãos fiscalizadores, como por exemplo o meio ambiente, não conhecem quem ocupa o território, ele não tem como aplicar uma multa ambiental. Né? Então isso causa um desordenamento que causa um prejuízo enorme para o Estado. Verdade. E você tem uma grande experiência, né? Você teve na gestão, né, do ITERMA. Conta pra gente aqui, já entrando nessa gestão pública e nessa regularização fundiária. Pois é, foram 6 anos de Instituto de Terras do Maranhão, ITERMA. Passei 2 anos como diretor fundiário, 4 anos como presidente. E foi para mim uma escola muito grande, porque jamais imaginei trabalhar com regularização fundiária. Eu quando eu entrei, vim da iniciativa privada e entrei no setor público, trabalhando no governo do estado, foi na área de energia, né? Petróleo, gás e energias renováveis. E tive essa oportunidade do nosso governador Brandão, na época era vice-governador, fez esse Sim. convite para que eu assumisse essa diretoria fundiária do ITERMA, que é o coração do órgão, né? Um desafio É um grande, né, desafio muito Anderson? grande. Para mim foi uma escola, eu não sabia. Na verdade, eu tinha já. Olha só, as coisas do propósito, né? Quando eu estava na iniciativa privada, eu conheci o ITERMA porque a gente precisava regularizar as terras onde hoje são os parques eólicos, lá em Barreirinhas, Paulino Neves. Sim. Né? Eu trabalhei no desenvolvimento daqueles projetos. E aí eu conheci o ITERMA, conheci as pessoas. Então, assim, quando eu cheguei no ITERMA, eu já me senti em casa. Porque eu já conhecia as pessoas, já conhecia os técnicos, o pessoal da casa. Então, foi assim, muito acolhedor, Já estava familiarizado ali familiarizado. já, né, com o Mas pessoal. tive que aprender de fato, foi uma escola, primeiro, da importância dessa regularização para o nosso estado, que muito foi feito, né, mas ainda precisa muito se fazer. Não se resolve um problema de séculos É, em apenas 4 anos, né, mas muito foi feito. E essa escola mostrou, e hoje eu consigo falar com propriedade, a importância desse trabalho para o Maranhão. E é uma política que não é só o Maranhão que precisa, todo o Brasil todo o precisa de regularização Brasil, fundiária. Quem verdade. está na cidade também precisa, não é só quem está no campo, Sim. né? Existem problemas fundiários também nas cidades, as pessoas têm conflito, brigam também por terra dentro da cidade. Vira e mexe a gente olha, né, É, mas acontece, né? esses Então, casos então aí. os países que têm a regularização que tem aí 80, nenhum país tem 100% do seu território regularizado, cabe-se dizer, mas aqueles que estão aí com 90%, 85% do seu território regularizado, destinado, a gente vê totalmente
o desenvolvimento econômico, social e ambiental que vem atrelado a isso. Sim. Essa entrega de títulos de terra representa muito mais do que um documento, né, Anderson? A gente sabe. E que muda muito a vida das pessoas, né? E quando ela finalmente passa a ter uma segurança jurídica na sua propriedade. Então, é uma importância muito grande, né? Esse trabalho, Pois é, essa esperança que você leva para as pessoas resolverem, né? Essa eu situação. digo que são sonhos. Quando eu estava na presença do Itermo, eu sempre dizia isso: olha, aqui não é somente um título, é a realização de um sonho. De um sonho. Porque para aquela pessoa que está lá, que muitas das vezes o avô lutou por isso, o avô abriu o processo, Já nem está às vezes o mais, pai né? eles não está mais vivo, foi passando por gerações a luta por ter esse reconhecimento do documento da sua propriedade. Para ele não é, a gente fala, quando a gente está aqui falando tecnicamente, fala muito de segurança jurídica, mas para ele aquilo é o sonho dele, é tudo que ele tem. Ele Sim. vive daquela terra, ele mora na terra. Então, para ele é a realização de um sonho, ele poder dormir tranquilo, Sobrevive dali também, né? Onde sabendo que planta, onde exatamente. para Então, levar para sua em família. primeiro, antes que tudo, essa importância, essa realização desse sonho da pessoa bater no peito e dizer agora isso aqui realmente é meu, Agora é de meu de direito, direito. né? E poder deixar isso para seus filhos, para seus netos, para gerações. E, em segundo lugar, as políticas públicas, benefícios que vêm atrelados a isso. Como, por exemplo, o acesso ao crédito. Hoje, Após isso regularizado, ele tem direito a várias coisas, né? Que e o crédito hoje, Ilka, ele é base para o desenvolvimento. sim, Tanto de quem está no campo, como quem está na cidade. Quem está no campo vai tirar o crédito para melhorar a produção, seja lá a mandioca, o milho, né, a melancia, ele vai conseguir tirar um crédito para ampliar. Tá cheio de linha de crédito subsidiada, o imposto lá embaixo, principalmente para os pequenos produtores. Mas na cidade acontece o mesmo. Às vezes o comércio, né, porque o título não é só para a família, é também para a indústria, para o comércio. Então, às vezes, o mercadinho está precisando de um recurso para dar uma ampliada, para renovar o estoque, a loja de roupa precisa renovar o estoque e tudo mais. Aí, com o documento lá do imóvel, ele já consegue dar aquele imóvel em garantia sim. e tirar um crédito para que ele possa crescer. Uma coisa vai puxando a Uma coisa outra, vai puxando a né? outra. Anderson, você também trabalhou na articulação, né? De parcerias nacionais e internacionais. Que tipo de parceria pode trazer resultados concretos para o Maranhão? Então, regularização fundiária não se faz sozinho. Se durante esses 6 anos desse trabalho no ITERM a gente tentasse fazer isso sozinho, a gente não teria nem metade dos resultados, né? Então, só para vocês terem ideia, foram aí 34 mil títulos entregues. Nossa, Para você ter ideia, aí, todos que estão nos assistindo, o ITERMA tem 53 anos, vai fazer 54 anos. Em 50 anos de história, o ITERMA entregou 29 mil títulos. E nós, em quase 4 anos, entregamos 34 mil. Quer dizer, a gente entregou mais que, né, que dobrou a tempo. capacidade do órgão, né? E não foi só o título para o agricultor, o pecuarista, para quem mora na cidade, foi também para os territórios tradicionais, por exemplo, os quilombolas. Então, nesses 4 anos, nós entregamos 40 títulos quilombolas. Sendo que na história toda do órgão tinha sido entregue 50. Era um por ano, virou 20 por ano. Né? Então a gente sabe que ainda tem muita comunidade para receber, mas foram números muito expressivos. Como o governo grandão como um todo, né? A gente tem que se falar. Né? A gente fala assim, que é o governo que fez muito em pouco tempo. Um pouco tempo. Né? Muita expressividade muito forte. Então, essa documentação ela é essencial. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui nos assistindo, muitas pessoas não têm o documento da sua propriedade, do seu É imóvel, né? verdade. Como gestor público, quais são, na sua opinião, os principais problemas que precisam ser enfrentados para melhorar a administração pública no Estado? Agora já a gente vai Essa entrar é, nessa. vamos lá. Essa pergunta é bem complexa, mas também muito interessante. Olha, o que eu vi nesses 12 anos de vida pública é que
a gente precisa investir mais em bons projetos. E aí eu vou fazer um link com sua pergunta anterior. Porque, Ilka, não adianta só boa vontade. A gente tem que realmente ter corpo técnico competente, capacitado. E lá no ITERM a gente investiu muito nisso, capacitação de equipe, para a gente poder construir boas propostas e deixar de ser reativo. Porque às vezes nós encontramos órgãos na estrutura de governo, seja era municipal, estadual, o que for, que são muito reativos. Não facilitam, Só né, trabalho sob mudanças? demanda. A gente não pode, a gente tem que ter uma visão empresarial. Sim. E isso eu trouxe do privado. Então, a gente precisa ter planejamento estratégico, atuar com planejamento. Claro, você vai atender o que chega, mas você vai ter um planejamento de pequeno, médio e longo prazo do que o órgão pode atuar e pode fazer. E aí, essa questão dos projetos, que para mim hoje é base, eu vejo como base para o desenvolvimento de uma boa gestão pública, e dou exemplo do projeto Terras para Elas, da articulação que nós fizemos com a ONU, a Organização das Nações Unidas, e nós submetemos à época um projeto chamado Terras para Elas, para a ONU. Concorremos aí com dezenas de projetos, inclusive de instituições da própria ONU, e conseguimos emplacar, ter a chancela, essa premiação, né? A ONU reconheceu, primeiro, o trabalho do governo do Maranhão, o trabalho do ITERMA, frente à regularização fundiária, mas reconheceu com um projeto voltado para mulheres do campo, chefes de família, quer dizer, inclusão de gênero, né? Com o título da terra, mais capacitação em desenvolvimento rural, mais capacitação em desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, porque não tem como haver preservação ambiental sem regularização fundiária. Então, esse projeto foi muito bem aceito, muito elogiado, e foi a primeira vez que a ONU colocou um recurso em um Estado. Porque geralmente a ONU coloca para entidade do terceiro setor ou entidade da própria ONU, como Unicef, Unesco, FAO, são inúmeras, né, entidades da ONU. Sim. E a ONU confiou, primeira vez colocou um recurso para um Estado, foi aqui no Maranhão e no Acre, dois projetos. E esse projeto hoje está em execução lá pelo ITERMA e ele continua sendo aclamado em todo o mundo. Então, a Sylvia Hux, que até o mês de abril foi a coordenadora residente da ONU no Brasil, fala em todas as palestras muito bem desse projeto. Então, veja só, a gente tirou um órgão que estava, vamos dizer assim, no anonimato, né? Precisava ter essa reestruturação para ser um órgão reconhecido internacionalmente. E como a gente fez isso? Com equipe, capacitação, equipe unida e bons projetos. Muito orgulho isso, Muito orgulho, né? eu tenho O orgulho demais, Maranhão né, ter. de levar o nosso estado. Levamos esse projeto para a COP, né, a Olha, Conferência Mundial do Clima, sim. e assim, eu, como biólogo, meu sonho era ir para uma COP, né? Aí você vê, eu nunca imaginei de ir para uma COP como presidente de um órgão Através de do. terra. Sim. Mas na COP, o que eu vi na COP, lá na primeira que eu fui, que foi no Azerbaijão, Baku, Azerbaijão, foi que são dois eixos totalmente consociáveis e que precisam dar juntos. É meio ambiente e regularização fundiária. E esse projeto é a marca disso. Então, eu entendi isso na COP. Quando foi em janeiro, a ONU abriu os editais e a gente fez o projeto com esse Vamos entendimento. concorrer. Aí a importância, outra coisa, a Ficar importância de olho nesses de você, editais, às né? vezes assim, tem as pessoas que falam assim na vida pública, que às vezes criticam e dizem assim, ah, porque o gestor só vive viajando, mas é importante. Você tem que viajar, você tem que ver o que está acontecendo no Brasil, no Claro. mundo, para você poder se situar. Se conectar, né, com o Brasil E o todo também, resultado outros dessa, gestores. dessa COP foi esse Foi. projeto que tá aí, levou o Maranhão para o mundo como referência em regularização fundiária. Oh, maravilha. Falando aqui de meio ambiente, né? Economia e desenvolvimento. Meio ambiente e desenvolvimento econômico muitas vezes são colocados como se fossem interesses opostos, né? Aquilo que você estava falando aí. É possível conciliar a preservação ambiental, geração de emprego e crescimento econômico? Tudo isso Totalmente. junto? Totalmente possível, mas precisa ter muita responsabilidade, seriedade e um trabalho realmente construído tecnicamente para que isso possa andar junto. Então, como eu disse, o nosso estado é muito rico, muito diverso
E seria até vamos dizer assim, uma penalidade para o povo do Maranhão, para o maranhense, não deixar que nosso estado seja explorado economicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa conciliação, né, para que mantenha esses recursos naturais preservados. Aí eu dou exemplo muito, por exemplo, da Singapura. Singapura é uma cidade-estado praticamente assim do tamanho de São Luís, parece muito com a nossa capital, São Luís. E lá tem 6 milhões de habitantes, tudo quanto é tipo de tecnologia de ponta, transporte de primeira, população com qualidade de vida, indústria, porto, Muito desenvolvido, né, muito Anderson? desenvolvida, dentro de uma ilha do tamanho de São Luís praticamente, 6 milhões de habitantes, e lá tem parque, tem reserva ambiental gigante lá dentro, tá todo mundo vem vivendo bem, com qualidade de vida, é a prova que é perfeito com social desenvolvimento econômico, com a preservação ambiental. E o outro exemplo que eu dou Sim, foi os projetos eólicos, os nossos projetos eólicos aqui do Maranhão, são um dos melhores projetos eólicos do Brasil, produz muita energia, os ventos são muito bons, e lá foi feito dentro dos pequenos lençóis, que ficam uma parte em Barreirinhas, outra parte em Paulino Neves, não é nos lençóis maranhenses, são os pequenos lençóis, sim. e lá os projetos foram construídos à beira da praia, numa área linda de preservação, lá também é uma área de proteção ambiental, mas está lá, os projetos estão de pé, gerando energia, gerando riqueza para o nosso estado, A gente e consegue olhar, né? Quando consegue, passa quando ali. passa ali na Eu estrada de lembro, Barreirinhas para Paulino Neves, você eu olha lá lembro. né, os aerogeradores Sim. funcionando, e ali é a prova de que esse consórcio é totalmente possível. Teve as intervenções mínimas, o projeto está lá funcionando, é aberto, os pescadores, as comunidades continuam tendo acesso à área, continuam criando os animais, está lá, você passa embaixo, está lá os animais, as vaquinhas, os bois estão lá andando embaixo, Sim. né? A área continua aberta, acesso ao público, inclusive com a estrada foram criadas lagoas artificiais, todo mundo para na estrada para dar um mergulho, para tirar uma foto, entendeu? E é a prova de que a gente tem um empreendimento de grande porte, de geração de energia, geração de renda, dentro de um paraíso que é E aquele que é como os é pequenos maravilhoso para o lençóis. nosso estado, né, Anderson? Então, Exatamente. e o Maranhão, ele possui uma grande área rural, né? E milhares de famílias que dependem dessa área para sobreviver. O que pode ser feito em Brasília para fortalecer a agricultura familiar e o desenvolvimento rural? Já falando aqui, você, quando estiver, né, Exatamente. Vamos lá. com o nosso. Recebo. Ele diz que Então, todo mundo que senta nessa cadeira aí é abençoado. Então, abençoado. Vamos para né? a vitória. Amém. Então, claro, a bandeira da regularização fundiária é uma delas, né? Principais, Prioridade. né? Que a gente vai levar, até porque essa minha É tua vida, né? vida hoje vira e tudo em torno disso. A gente ainda precisa fazer muito, precisa avançar em muitos pontos ainda. Até por isso, essa decisão de esse pleito, né? De uma cadeira de deputado federal, porque tem muita coisa que precisa ser resolvida em Brasília também. Sim. E em segundo lugar, é esse pós-titulação. Então, quero ir para a Câmara Federal para a gente poder resolver e trazer uma coisa que é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado, que é o acesso ao crédito. Então, a gente dá o título e depois vira as políticas públicas para a gente poder dar o desenvolvimento e autonomia para essas pessoas. Como? Hoje, por exemplo, nós temos no Maranhão, se juntar os assentamentos estaduais, federais, aí quase 100 mil assentados da reforma agrária. Centenas de assentamentos. Esses assentamentos têm direito aos créditos da reforma agrária, é um recurso federal que vem, que eles têm direito, a partir do momento que viram assentado, têm direito a receber. E hoje, somado, dá mais de 100 mil em créditos, são vários. E esses créditos é todo subsidiado. E aí esse crédito aqui transforma a vida dessas pessoas, que eles podem conseguir avançar e ficarem independentes. Porque o que eu gosto de ver é você dar autonomia e independência para aquelas pessoas. O que eu gosto de ver, por exemplo, uma pessoa que hoje, uma família que recebe os benefícios do governo federal, do governo do estado, ele deixar de receber porque ele tem a independência Já econômica está indo financeira para. dele, né? Sim. Isso aí eu vi no Maranhão, já vi grandes projetos dando certo, essas pessoas tendo essa autonomia, e é uma das coisas, além da bandeira da regularização, é essa bandeira do desenvolvimento rural.
E eu acredito que só conseguiremos ter desenvolvimento rural para a nossa população com acesso ao crédito. É o acesso ao crédito e bons projetos. Por quê? Ilka, não adianta dar somente a semente para o produtor produzir. Ora, ele tem só a semente. E a máquina para ele arar a terra? É. E a irrigação, que às vezes não tem água para molhar? Tem E que aí, ensinar, né? E dar também uns e aí mecanismos, acontece né? coisas que é triste, mas infelizmente ainda são a realidade do nosso estado. Que é, por exemplo, a pessoa às vezes pegar um saco de semente e usar para alimentação própria porque está faltando na mesa. Sim. Melhorou muito a gestão do governador Brandão, melhorou demais. O programa Maranhão Livre da Fome tirou aí meio milhão de mais meio milhão de pessoas da extrema pobreza. Sim. Mas são coisas que a gente precisa. Isso aí vamos dizer assim, é a reação, como eu te falei, né? É o tratamento reativo. Uhum. Tirar essas pessoas da extrema pobreza. Aí agora vem as políticas públicas para que eles possam ter desenvolvimento e andar com as Com as próprias próprias pernas. pernas Então, em também, né? Brasília, a gente consegue ter articulação para trazer esses recursos para o Estado. A gente consegue ter projetos de lei, nós vamos levar projetos de leis para a gente poder beneficiar o Maranhão, né? Resolver a situação do Maranhão, mas resolver também a situação do Brasil. Porque o deputado federal não é só para o Maranhão, é para todo o Brasil, Sim, né? verdade. E os bons projetos. Projetos como Terras para Elas, projetos que sejam case de sucesso, que tenham começo, meio e fim. Tudo que a pessoa precisar esteja coberto dentro do projeto para que ela realmente seja angariada e consiga crescer. E não abandone o projeto no meio do caminho. É, verdade. Anderson, você tem formação acadêmica bastante diversificada, né? Como eu li aí teu mini currículo, inclusive com MBA na área de energia, né? E também petróleo, e gás, como essas áreas podem contribuir para o desenvolvimento no Maranhão. Pois é, Também tu falaste um pouquinho aí, né, já. aí que é o interessante, né? Então, assim, em um mandato, como gestor público, em um cargo de gestão, ou com um mandato de deputado federal, a gente vai levar isso tudo na bagagem. Sim, E não vou deixar nenhuma experiência dessa de lado. O Maranhão hoje, Ilka, ele é o segundo maior produtor de gás natural em terra. Que boa parte do gás é produzido no mar, né? Junto com o petróleo. Mas o Maranhão é abençoado, a bacia do Parnaíba, o segundo maior produtor de gás em terra. E isso traz muita riqueza para o estado. Ainda tem muita coisa a ser a ser feita, a ser feita. destravada. Tem aí a margem equatorial, como eu falei, que é um negócio gigantesco, é muito maior do que essa exploração do gás em terra, que pode mudar a realidade do nosso estado, mudar a realidade da região, tanto emprego, geração de renda, dos royalties por municípios. Então, por exemplo, Santo Antônio dos Lopes, a cidade cresceu recebendo os royalties do gás natural, porque está lá os principais poços estão sendo explorados lá dentro, tem a termoelétrica, gás natural também lá dentro. Então, essa riqueza do nosso estado nessa área do petróleo, de energia, ainda precisa ser muito explorada. Só que, Ilka, assim, um bom projeto e um bom investimento, ele não vem sozinho. Você tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que mostrar os potenciais do Estado para que venha o investidor, né? Então, lá em Brasília, na Câmara Federal, a gente vai poder ter um acesso melhor, umas articulações melhores para a gente poder trazer melhores projetos para o Maranhão. Só para ter ideia, a energia eólica, esses parques que hoje estão funcionando, eles não representam nem um quinto do potencial eólico daquela região. Agora, para você trazer um projeto de energia eólica, não é só o parque, tem que ter linha de transmissão, tem que ter acesso, né? Então tem todo um leque que precisa ser resolvido para que esses projetos sejam implantados. Então, claro, hoje todo mundo conhece o Anderson como o Anderson do Iterma, o homem da terra, o homem da regularização fundiária, mas também vai ser uma bandeira minha na Câmara Federal a área de energia, porque o nosso estado ele é muito estratégico, ele está numa posição muito estratégica, tanto de transmissão de energia como desses potenciais de geração, e a gente vai Hum, poder também levar isso, defender isso, porque precisa de deputados
que defendam isso em Brasília para a gente não perder esses investimentos. É verdade, porque essa tua bandeira é legal porque a gente quase não olha ninguém lutando por isso, né? Exatamente. São poucos candidatos que A falam regularização desse assunto. fundiária mesmo não temos hoje Não, nenhum representante eu só que vejo faça essa você defesa. como representante, né, Vamos. dessa causa aí. Então, aproveitando aqui, vamos falar dessa. Não é mais pré-candidatura, gente, já é candidato oficial, né, Anderson, a deputado federal. Isso mesmo. Agora, entrando na política, por que que você decidiu disputar essa vaga? Conta aqui pra gente. Então, Ilka, a gente trabalha como gestor. Eu poderia ter ficado aí até o final da gestão Carlos Brandão, presidente do ITERM. Mas, primeiro veio aquele clamor, né? O Do povo, convite. convite da classe política, do governador Brandão, É tudo. aquilo que a gente estava falando, estava faltando uma pessoa com essa representatividade, Exatamente. né? Uma pauta que está precisando dessa representação. Sim. Então, assim, a nível de governo, deputado estadual, então a gente tem já o governo hoje, é uma pauta prioritária de governo, foi uma pauta prioritária do governador Carlos Brandão, a Sim. regularização fundiária, mas está faltando isso onde em Um Brasília. representante lá, né, do povo, né? Exatamente. E o que é legal, Ilka, que não é que esse apoio não tem só em Maranhão. Como a gente fez muita articulação, fizemos grandes amizades, grandes parceiros, Nessas viagens, infelizmente, né? né? Infelizmente, os parceiros dos outros estados não podem votar em mim, né? Mas hoje a gente tem toda uma rede de apoio Sim, e o Anderson, deputado federal na Câmara Federal, vai representar além do Maranhão, mas também outros grandes estados, por exemplo, os estados da Amazônia, que hoje todos têm a bandeira da regularização como uma das prioridades. Então, a gente vai também representar todo esse pessoal, tá todo mundo depositando a essa confiança aí, confiança, a né? esperança da gente conseguir vencer para a gente poder ter essa representação e não ajudar só o Maranhão, ajudar o Brasil todo. Então, por exemplo, tem muitos gargalos ainda na legislação que a gente precisa resolver para que dê mais celeridade a esses processos, para que os estados tenham mais autonomia na regularização. Sim. E isso tudo vai impactar, claro, meu coração é maranhense, né? A prioridade tem que dizer que é o nosso povo, mas isso vai ajudar também todo o Brasil. E depois da resolvida a regularização é essa pauta do desenvolvimento rural e do acesso ao crédito, que nós vamos lutar para trazer o dinheiro para o nosso estado, que está cheio de produtor, está cheio de gente na cidade querendo crédito, e a gente vai conseguir conquistar e trazer esse dinheiro, que é dinheiro que vai circular também no nosso estado, né? Vai ficar mais rico para a gente Sim, poder dar melhor qualidade para o nosso povo. é importante. Anderson, além dessas metas aí, o que que o eleitor maranhense pode esperar de você? Fala aqui pra gente. O eleitor maranhense vai esperar trabalho sério, porque o Anderson fala, não é uma fala aleatória, eu tenho serviço prestado, então podem ver minha carreira, minha biografia. Tenho serviço prestado pelo Maranhão, passei por vários órgãos, 12 anos aí trabalhando somente em órgãos do governo. Então, com essa experiência, essa bagagem, é isso que eu vou levar para esse mandato de deputado federal. Não é só regularização fundiária, é meio ambiente, é geração de emprego, energia, a defesa da saúde, da educação. Não temos como desenvolver o nosso Estado sem termos o pilar base, que é uma boa educação. E isso tudo o Anderson vai levar com um trabalho sério, Wilker. Muito bem. Baseado, nada do que eu falo, e assim, sem falsas promessas. Quem conhece o Anderson sabe que eu só faço acordo e só prometo que eu posso cumprir. Então, todas as minhas conversas são muito francas, seja com comunidade, seja com parceiros, com quem for, eu sou muito Isso. claro e digo, gente, isso aqui dá para eu ajudar vocês. Agora, isso aqui eu não posso ajudar agora, mas eu posso tentar uma articulação, ou então com um mandato de deputado federal a gente consegue resolver essa situação. Então, é isso que a gente precisa na política. A gente precisa desse fortalecimento realmente da seriedade, né? O povo também, eu ouço muita reclamação por onde eu ando, né, de que passaram outros políticos, prometeram e não cumpriram. Então eu ando plantando essa semente de renovação da esperança do eleitorado no Maranhão, nos bons políticos, nas boas propostas que realmente tragam benefício para o nosso estado. É importante, né? A gente falar sempre com a verdade, né? Aqui dá para fazer, aqui não dá ainda, mas eu vou aqui atrás, Eu achei né? até uma coisa interessante aí nessas andanças, né?
E eu lá numa comunidade e o presidente lá da associação falou assim para mim: Sim, Anderson, mas tu já aprendeu a mentir? Eu disse não, O não novo dá para mim. candidato. Ele não, porque político tem que saber mentir. Eu disse não, então Gente, não dá para mim, porque eu não sei mentir. tem que Não tirar dá. essa visão, né, É, desse pessoal, né, que eu não achar dá para que mim, político falta com a verdade, que político não é sério, tem um né? desgaste, né? Tem um Tem. desgaste, mas assim, Mas quem é, conhece a pessoa e é também o exatamente. profissional, quando você vai pesquisar, você vai ver o nível de É porque nos seriedade, né, últimos os anos, né, trabalhos. teve aí muitos escândalos na política nacional, né? Sim, Então isso causa um desgaste, né, para o povo, deixa de acreditar. E isso também é uma missão, a gente resgatar, né, essa confiabilidade do povo do nosso estado, da política, porque, gente, a política ela é base, ela não vai deixar de existir. E a gente, como cidadão, não pode deixar jamais de deixar de acreditar na política, é, porque senão como é que fica? O setor público todo tem ligação forte com a política. O setor privado também é ligado uma à coisa política. liga a outra, Liga a né? outra, né? Inclusive, vamos falar disso agora. Eu vou até mudar isso aqui, negócio de se eleito. Eu vou botar quando eleito, né? Quando Eu você, gostei. né? Como você pretende dialogar com os prefeitos e lideranças, porque a gente vê esse trabalho de, às vezes, prefeitura e governo não tá muito unido, aquele gestor ali não tem nada a ver, né, com o trabalho, com a proposta. A gente tem visto muito isso, né? Sim. Na verdade. E eu vejo que você está caminhando por um lado certo aí, né? Com o nosso governador, Carlos Brandão, né? E é importante, né? A gente dialogar. Então, eu quero te perguntar, você quando eleito, você vai conversar com todo mundo, vai falar dessas necessidades? É importante, né? Com certeza, não tem como fazer política nem gestão sem fazer parceria, sem dialogar. Sim, E quando estive presidente da Iterma, uma das marcas foi essa. A gente vendo uma gestão municipalista, né? Sempre foi uma bandeira da gestão Carlos Brandão, o diálogo com os municípios. E lá no Iterma, quando estive presidente, a gente fez os acordos de cooperação técnica, que eram o quê? com as Com as prefeituras. prefeituras. Então foram aí mais de 120 prefeituras com assinaram acordo de cooperação técnica, no qual a prefeitura virava um braço de apoio do Iterma. Né? É como se fosse assim um interminha lá no município. É uma aliança, Ela né, que não você emitiu o título, mas ela dava todo o suporte, o suporte. apoio para o ITEMA fazer o trabalho. E isso foi uma das bases, dos pilares fundamentais desses resultados que a gente alcançou. A relação com as prefeituras, a relação com todos os entes que fazem parte da regularização fundiária. O cartório, o Tribunal de Justiça, todos nós fizemos bons relacionamentos e articulações. E é isso que o Anderson vai levar para Brasília. Tem que ter articulação, tem que ouvir. Ó, na pré-candidatura, esses meses que a gente passou na pré-candidatura, rodando, foi de ouvir, diálogo, ouvir o povo, ouvir as necessidades. E tinha muita coisa que eu achava que era importante e eu vi que não é prioridade. Apareceram outras prioridades, ouvindo as pessoas. E cada região, cada caso ali é um caso, né, Cada Anderson? caso é um caso, cada Cada região município ali, né? tem É uma necessidade mais uma necessidade específica. diferente. Então não tem como ter uma boa gestão, ser um bom gestor público ou um bom deputado sem dialogar com todos os entes envolvidos, desde o prefeito, a comunidade, associações, o terceiro setor, que é importante, as ONGs, os institutos, os Sim. projetos sociais. Cada um traz uma bagagem muito importante para a gente aprender e ver como ajudar também. E esses líderes comunitários, eu vejo assim também essa importância dessa ligação que O eles nosso, têm ali com, né, o nosso estado com o isso é muito povo, forte. muito forte. O coletivo no nosso estado é muito forte. Sim. Todo lugar que você vai tem uma associação de bairro, tem um clube das mães, tem uma associação da igreja, né? Tem a associação Um comunitária. líder que fala ali por eles, né, por Exatamente. Então, aquele público. você, às vezes, quem trabalha, às vezes, no ambiente, no setor privado, mas no ambiente mais executivo, às vezes não enxerga tanto isso, porque às vezes nem tem tempo também de ter essa participação ativa, né, do Sim. coletivo. Mas o nosso estado tem essa característica. São milhares de associações, todos os lugares, pessoas se juntam em um propósito em comum.
E às vezes também, Anderson, não dá para reunir todo aquele pessoal. E aí vai um representante, né, falar com a Exatamente. pessoa que em prol daquela comunidade, né? Exatamente. E aí como é que pode ter um gestor que não tem proximidade com a população, que não ouve? Porque tem que largar negócio de política e ver que é o povo que está ali, não é mesmo? Exatamente. Você imagina, o Maranhão é gigante. O Maranhão tá quase do tamanho da Alemanha, do país, né? Sim, Aí você tem de um extremo ao outro. São Luís, Alto Parnaíba, mais de 1.000 quilômetros, 14 horas de viagem. Mas você tem que ir lá em Alto Parnaíba, ouvir as pessoas e saber o que está acontecendo, como sim, político ou como gestor público. Porque aquelas pessoas, para chegar de Alto Parnaíba, chegar em São Luís é muito difícil. E a gente fez muito isso no Itermo, de não esperar ser procurado. As procurado. equipes iam ao município fazer a prospecção e ver onde é que tinha demanda, com a ajuda das prefeituras. Ó, não tem melhor e pessoa melhor para dar informação e para balizar Sim, dentro do município do que o prefeito e sua equipe, seu é, secretariado. Eles sabem onde é que tem a demanda da regularização. certeza. Né? Então, assim, a gente vai podendo fazer planejamento e vai atingindo a todos, né? Pulverizando as ações por todo o estado. É verdade. E que tipo de política você gostaria de ajudar a construir? Boa. Meu sonho, minha vontade é construir essa política séria. Essa política realmente de resultado, que trate o povo do jeito que ele merece, com atenção, realmente com dedicação. Eu digo sempre assim, Hugo, que todo o trabalho que eu fiz, eu coloco primeiro o povo, o resultado e a política é consequência. Acho que a política jamais deve vir na frente. Você primeiro trabalha, conquista a confiança das pessoas, entrega resultado, aí as pessoas vão votar em você. Tem gente que faz diferente, né? E essa Por política isso que não adianta. que a gente espera que vá mudando Mude, e mude né? e fique realmente a política séria. Porque quem bota a política na frente de tudo, aí muitas vezes depois do dia 4 de outubro, né, ele esquece, né? Não, olha, já Já fiz o não que tinha que deu mais, fazer, né? agora tchau, tchau, se encontra daqui a 4 anos novamente. E que tipo de política você acredita que o Maranhão precisa deixar lá para trás? É essa política, Essa a aí, né? politicagem, né? É a famosa politicagem, que é o quê? É você usar a política como um instrumento pessoal, né? Um instrumento de mero uso do povo para você ter um mandato. Né? Eu acho que é isso que o nosso Estado precisa deixar essas amarras, de acreditar nessa política séria, as pessoas realmente avaliarem bem, porque para a pessoa avaliar bem um candidato, ele tem que estar com o espírito de acreditar ainda na política. Parar para ouvir, Porque se né, a as pessoa propostas. deixa de acreditar, então a gente está assim, a gente está numa fase assim meia, né, vamos ser tenebrosa, porque tá faltando, não tiro a razão da população, né, de desconfiar, mas a gente está nessa fase em que está tendo muita gente desacreditada na política. Tá aí o resultado da última eleição. A gente teve quase 1 milhão Votos de nulos, né? votos nulos Eu vi, e ausências, né? As pessoas não foram não votar. foram votados. E isso mostra, olha, o nosso eleitorado são seis, acho que se não me engano, 6 milhões e poucos de eleitores. Poxa, você tem um sexto, né? 1 milhão de votos perdidos. Sim. As pessoas não tendo votar. Então, isso é prova de que. E esse número vai aumentando. O eleitor está Tá desacreditado. desacreditado. Até porque justificar o título é fácil. Né? É fácil você justificar a ausência, né, do título, não, do voto, né? Sim. É fácil, Não faz até é? pelo aplicativo, no próprio da Justiça Eleitoral, você justifica a ausência. Sim. E então a gente precisa ter esse movimento de conquistar de volta a confiança do eleitorado para a gente poder construir a boa política no nosso Estado. Porque se a gente não fizer isso, o Estado vai ser penalizado, o povo vai ser penalizado. Mas eu acredito muito, Ilka, que isso vai mudar bastante agora. Estou vendo muita gente nova, muitos candidatos aí com boas chances de se elegerem, pessoas técnicas, pessoas que têm serviço prestado, né? E eu vejo o povo acreditando. Então, assim, eu sou muito feliz, porque acredito que nós vamos aí ter bons deputados. Temos aí o nosso
candidato a governador, Orléans Brandão, que é jovem, tem essa vontade, esse sangue nos olhos de fazer, de acreditar, de entregar, né, para a população um bom trabalho, Conhece, né, os municípios, conhece né? os Rodou municípios, bastante aí conhece o com o estado todo, Brandão. inclusive falando o Orleans, que é o candidato a governador que eu apoio. Muito desse trabalho que a gente fez no ITERMA, o Orleans teve papel fundamental. Ele era secretário de Assuntos Municipalistas Sim, e sem os municípios, sem a parceria dos municípios, a gente não conseguia avançar. Tanto que a gente prova para quem quiser ver que aqueles municípios em que não houve a parceria com o prefeito, por algum motivo, o prefeito não quis fazer parceria, não deu vamos dizer assim, uma prioridade para essa pauta, né? sim. O trabalho não conseguiu avançar. Infelizmente, Não né? consegue avançar. É triste Porque a isso gente daí. precisa desse suporte municipal. E o Orleans foi Quem fundamental. sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo, infelizmente. Verdade. Ô, Anderson, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Foi um prazer te receber, mas antes disso, imagina aqui, né, que tem um monte de gente já te olhando e deixa esse recadinho aí pro pessoal, o que que o pessoal pode esperar de ti, que é um cara novo, né, dedicado, tem essa trajetória consolidada, né, no serviço. Fala aí Legal. pro pessoal, deixa teu recadinho do coração. Então, a todos que nos estão assistindo, eu sou Anderson Ferreira, sou profissional, tenho esse serviço prestado para o nosso estado. Tô trazendo esse meu nome, colocando meu nome à prova para trazer melhorias para o nosso estado do Maranhão. Né? Eu poderia continuar ainda como gestor público, mas eu tomei essa decisão, que eu digo a decisão mais difícil da minha vida, de encarar esse desafio, uma candidatura a deputado federal, mas com anseio de melhorar a qualidade de todo o nosso povo no Maranhão. Não só na regularização fundiária, como no crédito rural, mas na melhoria de todas as pautas. O Anderson vai lutar pelo Maranhão, lutar pelo Brasil em todas as pautas, com bons projetos, com boas parcerias, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso estado e colocar o Maranhão aí como um dos estados mais desenvolvidos na nossa nação. Maravilha. Anderson, te desejo boa sorte, viu? Nessa nova Obrigado, trajetória Ilka. aí. Que Deus abençoe, Amém. proteja, dê tudo certo. Pessoal, e obrigado aqui pela participação de vocês, tá? Obrigada aqui também a Max, que é a apoiadora aqui do Primecast, a Requinte Buffet também, tá? Ao Vivo Estúdio aqui também. E olha ele aí, gente. Anderson Ferreira por todo o Maranhão. Quero voltar aqui já como deputado federal, viu? Amém. Estou aqui, quero lhe receber também. Obrigada, pessoal.